E aí, pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos. Ontem eu fiz um vídeo a respeito da palavra de sabedoria falando sobre o chá preto. Contudo, ficou um pouco confuso quando eu falei que outros tipos de chá nós poderíamos tomar. Isso é verdade. Ocorre que o manual de instrução, ele traz, quando fala sobre o chá preto, o nome da erva. E essa erva é usada na composição de outros chás, como por exemplo o chá verde, banchá, às vezes é chamado, chá rosa, chá branco, todos usam a mesma erva. E como eu li para vocês, o manual no item 38.7.14 diz que a palavra de sabedoria é contra o fumo, bebidas fortes, bebidas quentes, e o bebidas quentes ele define como chá preto, camélia, cineses e café. Então nós não podemos beber nem chá preto, nem café. Ocorre que ele coloca o nome dessa erva, embora não esteja esclarecido aqui que todos os chás ou bebidas que têm essa erva nós não podemos fazer uso. Um amigo, o Antônio, do canal Estandarte da Liberdade, me mostrou uma publicação da igreja de 2019. E não é uma publicação qualquer, são os líderes da igreja fazendo uma declaração sobre a palavra de sabedoria. E eu não achei em português, se você sabe onde está em português, você coloca aí, mas eu vou traduzir para vocês e colocar o link na descrição em inglês. Aí você usa um tradutor caso você não entenda inglês. Ou, se alguém tiver em português, deixa aí nos comentários. Diz assim, isso é de 15 de agosto de 2019. Salt Lake City, declaração oficial. Uma declaração sobre a palavra de sabedoria. Aí diz assim, a palavra de sabedoria é a lei de saúde para o nosso benefício físico e espiritual como filhos de Deus. Ela inclui instruções sobre o que comer, quais comidas são boas e quais substâncias nós devemos evitar. De tempos em tempos, os líderes da igreja eles têm providenciado instruções adicionais sobre as coisas que são encorajadas e as coisas que são proibidas na palavra de sabedoria. E eles têm ensinado que certas substâncias são destrutivas, formam hábitos nocivos ou viciam e, portanto, devem ser evitadas. Numa recente publicação para os membros da igreja, os líderes da igreja esclareceram várias substâncias que são proibidas pela palavra de sabedoria, incluindo vaping ou e-cigarettes, eu não sei, cigarros eletrônicos, eu acho que traduz assim, chá verde e café e produtos baseados em café. Eles também clarificaram que substâncias como a maconha deveriam ser usadas somente para fins medicinais, quando prescritas por um médico competente. Então vamos ver esse artigo em que eles mencionam, que também eu não achei em português, saiu na revista, numa das revistas da igreja em agosto de 2019, vou deixar o link na descrição, e fala o seguinte, deixa eu abrir aqui, vaping, café, chá e maconha. Eu estou planejando fazer um vídeo mais específico a respeito da maconha e das drogas de modo geral, porque muitos de vocês me perguntam sobre isso, né? Principalmente a maconha para fins medicinais, a igreja tem declarações sobre isso, e eu vou fazer. Então não vou me deter tanto na maconha aqui. O meu ponto é o café e o chá, né? As bebidas quentes que nós falamos no vídeo de ontem. Diz o seguinte, vamos esclarecer alguns itens que podem confundir os jovens de hoje, eu diria não apenas os jovens, quando se trata da palavra de sabedoria. Aqui estão alguns fatos sobre a palavra de sabedoria. Em Doutrina e Convênios 89, de 8 a 9, o Senhor proíbe o uso de tabaco e de bebidas quentes, que os líderes da igreja explicaram que significa chá e café. Os profetas e apóstolos modernos frequentemente ensinaram que a palavra de sabedoria nos adverte contra substâncias que podem nos prejudicar ou nos escravizar em vício. Então, com esses fatos em mente, vamos tentar esclarecer alguns itens que os jovens santos dos últimos dias, e todos nós, francamente, porque eu vejo várias perguntas que vocês me enviam, e tem a ver com a palavra de sabedoria, né? Recém-conversos, ou membros há muito tempo, às vezes, tem perguntas também.
podem achar um pouco confuso. Então começa dizendo vaping e cigarros eletrônicos e etc. Porque hoje tem vários produtos baseados nisso, né? Diz assim: vaporizadores eletrônicos ou cigarros eletrônicos são dispositivos que as pessoas usam para inalar névoa, geralmente com vários sabores. Um estudo mostrou que quase 2/3 dos usuários adolescentes de cigarros eletrônicos acham que as cápsulas que estavam inalando, né, aquele vapor, continham apenas aromatizantes. Isso está muito, muito longe da verdade. A maioria dos vapings contém nicotina, que é altamente viciante, e todos eles contêm produtos químicos nocivos. Vaping é claramente contra a palavra de sabedoria. Então, não pode. Se você quiser ter uma recomendação para o templo, ou seja, responder o bispo presente está quando eles te entrevistam. Se você está cumprindo a palavra de sabedoria, você não pode estar usando vaping ou cigarros eletrônicos ou o que quer que seja. Cappuccino, moncha e todas essas derivações. A palavra café nem sempre está no nome da bebida que é base de café. Então, antes de você experimentar o que você acha que é apenas um novo sabor de milkshake ou de chocolate quente, algumas regras básicas. Ele está falando uma linguagem para os jovens, né? Mas serve para nós. Se você estiver numa cafeteria ou qualquer loja conhecida com o nome de café, provavelmente a bebida que você pedir vai ter café. Então você nunca compra bebida em cafeteria sem antes perguntar se tem café nela. Bebidas com nomes que incluem café, coffee, moncha, leite, latte, eu acho que fala assim, espresso ou qualquer coisa que termine e qualquer coisa parecida com isso são café e são contra a palavra de sabedoria. Então, eu tinha falado no vídeo de ontem que alguém perguntou, e chocolate de café, eu posso? Não, só tem sabor de café, né? E, pessoal, o Senhor não vai dar todas as respostas. Mesmo com esse esclarecimento da primeira presidência, você pode pensar, eu posso, eu não posso. É uma decisão pessoal sua. Lembra que o apóstolo Paulo nos ensinou lá em Tessalonicenses, vou colocar referência para vocês aí, que nós temos que fugir da aparência do mal. Então não é porque a coisa é essencialmente errada. Às vezes ela sempre parece. O elder Ellington Perry, quando ele estava no mundo dos negócios, né, antes dele ser chamado para a autoridade geral, ele tinha várias reuniões com homens de negócios e frequentemente tinham coquetéis, né, tinham bebidas alcoólicas que eram oferecidas. E ele não se contentava em pegar um refrigerante ou pegar água, porque muitas das bebidas alcoólicas têm a mesma aparência, então as pessoas iam pensar que ele estava fazendo uso. E para escapar da aparência do mal, o que ele fez? Ele pedia leite. Então ele ficou conhecido como o empresário que tomava leite. E ele disse que isso abriu muitas portas, né? Porque as pessoas iam perguntar, você está tomando leite? Porque o leite é bem distinto de qualquer outra bebida alcoólica, né? Então ele tinha a oportunidade, ele fugia da aparência do mal. E nós temos que fugir da aparência do mal também. Então, se algo está parecendo que é mal, simplesmente não participa daquilo, não toma aquilo, não vai para aquele lugar, ainda que não seja essencialmente mal, né? Nós precisamos ser a luz do mundo, nós precisamos deixar claro nossa posição com relação ao Evangelho. Continua dizendo, chá verde, chá gelado. O chá verde e o chá preto são feitos das folhas da mesma planta de chá. A única diferença é que as folhas do chá preto são fermentadas e a do chá verde não. Então, vamos tomar cuidado com isso, porque existem outros tipos de chá, sei lá, chá vermelho, não sei nem quantos, chá marrom, que é o chá preto, né, a mesma erva do chá preto, só que ela não passa por esse processo de fermentação, ou ela passa e é adicionado algum outro elemento lá, algum outro sabor, alguma outra erva, mas continua sendo a planta que é proibida. São chás contra a palavra de sabedoria. Algumas bebidas contêm chá, mesmo que não anunciem isso. Portanto, fique sempre atento aos ingredientes. O chá gelado ainda é chá. Então, às vezes, vem de uma bebida refrescante que vem escrito lá com chá. Você tem que ver, contém chá preto? Contém essa erva?
Camellia sinensis? Se sim, você não pode usar. Maconha e opioides. A maconha pode ser legal para o uso medicinal ou mesmo recreativo em muitos lugares agora. Ou seja, falar legal não porque é cool, mas é porque é permitido. Então, legalmente, pode-se usar maconha em muitos lugares. Muitos estados dos Estados Unidos podem usar maconha e vários lugares do mundo também é permitido. Eu sei que essa discussão está avançando no Brasil. Mas isso não significa que qualquer uso da maconha é permitido com relação à palavra de sabedoria. Os usos médicos estão sendo estudados, mas ainda assim, como muitos analgésicos, como os opioides, a maconha é uma substância viciante. Tais substâncias viciantes devem ser evitadas, exceto sob o cuidado de um médico competente, então usadas como prescrito. E aí eu vou fazer um vídeo especificamente sobre a maconha, porque vocês me perguntam bastante sobre isso, mas antes de terminar então, deixar claro. A palavra de sabedoria, ela proíbe expressamente 5 substâncias que nós falamos no vídeo passado. Cigarro, e isso inclui os cigarros eletrônicos, o vaping e tudo isso que eu contei para vocês, o álcool, né, e as bebidas. Aí alguém me perguntou também, quando eu postei isso ontem, sobre a cerveja sem álcool. A cerveja sem álcool, ela tem álcool. Ela tem um baixo teor, a proporção é bem pequena, né? Algumas cervejas sem álcool tem 0,05, mas tem álcool. E, portanto, se tem álcool, é contra a palavra de sabedoria. Ah, Lucas, e se eu achar uma cerveja que não tem álcool nenhum? É realmente comprovado que, né, eles fizeram aquele processo de congelamento, eles tiraram o álcool e só ficou o gosto. Bom, aí você entra na questão da aparência do mal. O apóstolo Paulo nos recomendou a fugir de toda aparência do mal. Será que você quer usar essa substância e correr o risco de ser confundido como alguém que está usando bebida alcoólica? Muito da palavra de sabedoria tem a ver com sabedoria, ou seja, discernir o que é certo e errado baseado nos princípios que o Senhor revelou lá em Doutrina e Convênios 89. Então, nem sempre vai ter uma resposta óbvia no manual dizendo faça isso, faça aquilo. Muitas vezes você vai ter que perguntar a Deus e vai seguir esses princípios. Ok, isso aqui faz bem para o meu corpo? Isso aqui é expressamente proibido? Se não é expressamente proibido, algo viciante? É algo ilegal? Porque eu também quero fazer um vídeo, já está anotado aqui, sobre algumas substâncias que são legais, mas são prejudiciais. Algumas são ilegais, mas são muito usadas e são tratadas como normal. E aí eu posso citar para vocês os suplementos, os anabolizantes, né, os esteroides, os energéticos. Então, eu quero falar para vocês essas coisas. Mas veja, mesmo que eu faça esses vídeos, isso não deve determinar a sua ação final. Você vai agir conforme Deus te mostrar e na sabedoria que Ele te concedeu. Essas substâncias, essas 5 substâncias, elas são proibidas. Chá, café, álcool, drogas e bebidas alcoólicas. Cada um desses elementos, como eu falei, nós podemos abrir, e a igreja fez esse statement, né, esse pronunciamento, e ficou mais claro para nós o que os profetas estão nos dizendo, que é a palavra de sabedoria hoje em dia. Então, chá preto também inclui o chá verde. Aí você diz, Lucas, lançaram o chá colorido. O chá colorido, você vai se perguntar, ele tem a substância que a palavra de sabedoria proíbe? Se tem, meus irmãos, não pode. Ah, Lucas, eu fui nesse restaurante e eles ofereceram um café descafeinado. Mas quando você vai lá ver, o café descafeinado tem café. E por isso que chama café, né? Apesar de ser descafeinado, é café e tem um elemento de café lá. Então não pode, meus irmãos. E eu sei que algumas decisões podem ser difíceis. E quando surgir dúvidas com relação a isso, nós podemos recorrer às escrituras, às palavras dos profetas, e nós podemos recorrer também ao bispo, que é o juiz em Israel. E se o bispo, por algum motivo, não souber responder, ele vai recorrer ao presidente estaca, que vai recorrer aos 70,
que vai recorrer ao profeta e que vai receber revelação sobre como nós devemos agir. Mas é importante nós entendermos que, além das regras sobre o que comer, o que não comer, o que ingerir, o que não ingerir, que sempre existiram, né? Desde Adão, o Senhor deu regras sobre como nós devemos nos alimentar. Isso porque Ele quer o nosso bem, né? Ele quer a nossa saúde física e espiritual. Então essas regras, na verdade, elas nos libertam, elas não nos restringem. E falando especificamente sobre aqueles que estão viciados em alguma coisa, né? Lembra que nós precisamos nos livrar desses vícios para poder ser batizados na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Então, alguém que vai ser batizado na igreja não pode estar bebendo álcool, não pode estar usando café, não pode estar fumando nem vaping, nem cigarro eletrônico, nem nada, nem os tradicionais, cachimbo ou qualquer que seja a coisa. Se não estiver cumprindo isso, vai precisar continuar no processo de mudança, de arrependimento, até superar esse desafio para poder ser batizado. Quando uma pessoa é batizada, ela recebe o dom do Espírito Santo. E apesar de toda a mudança que ocorre com o batismo, pode ser que os antigos hábitos voltem, né? E a pessoa tem uma recaída. Se acontecer uma recaída, ela voltar a beber café, voltar, sei lá, a beber álcool, a fumar, ela tem que passar por um processo de arrependimento novamente. Mas agora, ela não precisa contar com a ajuda apenas dos missionários ou das porções do Espírito Santo que vinham enquanto ela procurava viver o Evangelho. Agora ela tem a companhia do Espírito Santo, ela tem ministradores, ela tem presidente do Quórum de Elders, presidente da Sociedade de Socorro, bispo, então tem um grupo muito maior que vai ajudar. Portanto, se você está nesse desafio, você se batizou, mas teve uma recaída, vai falar com o bispo, vai falar com os amigos da igreja, eles vão te ajudar a vencer esses maus hábitos, tá certo? Não é fácil superar um vício, não é fácil se livrar dessas substâncias, porque elas são altamente viciantes e essa dependência, ela muda, né, como opera o nosso cérebro e é difícil, mas é possível se libertar. Jesus Cristo, ele tem poder para nos livrar dos vícios, para nos curar, para nos dar novamente um novo coração. Então precisamos contar com esse poder expiatório dele. Obrigado por terem assistido. Eu quis gravar esse vídeo mais rápido do que habitualmente eu gravo esses perguntas e respostas, porque o vídeo de ontem ficou incompleto com essa explicação. E eu agradeço o Antônio, do canal Estandarte da Liberdade, por ter pontuado esses artigos que eu estou colocando aí na descrição, que vão esclarecer muito mais a respeito do que é a palavra de sabedoria para os nossos dias, porque sempre está surgindo uma substância ou outra e a gente fica confuso com relação a isso. Beleza? Obrigado por assistirem e até a próxima.